Por que Utah? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Solta a vinheta aí, produção. Antes de tudo, já curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada. E dá uma moral aqui pra blogueira de vocês, viu, gente? Por que Utah? Conteúdo importante pra quem quer emigrar, né? Há muito tempo atrás, pra quem é das antigas aí, a galera bem de antigamente, sabe? E vai lembrar. Alguns conviveram comigo pela internet à distância, no período que eu fiz intercâmbio em 2011 e 2012. Vim pra cá pros Estados Unidos e inicialmente o meu plano do intercâmbio era, eu queria muito ir pra Europa. Fiz intercâmbio pelo Rotary, eu queria muito ir pra Europa. Na época. Não consegui, porque a vaga que apareceu pra mim foi uma vaga pra cá, pros Estados Unidos. Então eu aceitei essa vaga e eu nunca tinha vindo pra cá, fui pro estado de Illinois. Na base do sorteio mesmo, não fui eu que escolhi, a única opção que eu poderia ter de escolha seria país. Mas dentro do país era tudo organizado pelo Rotary. Então eu fui pro meio oeste dos Estados Unidos, no estado de Illinois. Morei lá nesse período. Eu fiz o Senior Year, que eles falam que é o último ano do high school. Fiz high school lá. Saí no segundo ano do ensino médio do Brasil e fui pra fazer o último ano do ensino médio americano. E aí, gente, eu pude ver o que é uma educação. Como que o Estado fortalece a educação, como que o país aqui fortalece a educação. Me apaixonei, a verdade é essa, me apaixonei pelo país, pela segurança, pela educação, por tudo. E olha que quando eu vim nesse intercâmbio, o dólar era R$2. Então, vocês imaginem o poder de compra, né, nessa época. Acabou que eu voltei pro Brasil, aí comecei a trabalhar, fui fazer faculdade, a minha vida foi para outro rumo, e aí eu sempre ficava, eu quero voltar. Mas aí eu pensei, vou fazer faculdade primeiro, porque se nada der certo, um dia eu volto pro Brasil e tenho pelo menos uma profissão. Fiz faculdade, me formei, e aí eu falava, eu tenho um emprego, eu tenho isso, sempre assim, sabe? Eu tenho aquilo, tenho não sei o que, vou terminar isso. Aí engravidei. Antes de concluir a faculdade, eu engravidei, tranquei minha faculdade por um semestre. Sempre ficava, quando meu filho tiver maior, eu vou. Quando eu terminar a faculdade, eu vou. Terminei a faculdade, fiz direito, terminei a faculdade. Sempre trabalhando. Aí eu falei, quando eu pegar minha OAB, eu vou. Porque, né, ser bacharel em direito e sem OAB, ou sem ser só bacharel, então não tem nada. Falei assim, vou pegar a OAB, quando eu terminar de passar na OAB, eu mudo. Acontece que me organizei financeiramente, conversei lá em casa e tudo. Em 2019, final de 2019, me veio isso na cabeça de novo, muito forte. E aí eu falei assim, vou me organizar. Porque já tô ficando velha, já tô adiando isso há muito tempo. E quanto mais cedo eu for, se necessário voltar, mais jovem eu volto para recomeçar. E para recomeçar uma vida tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, se necessário fosse. Comecei a juntar ainda mais dinheiro com foco nesse propósito, né? Eu tinha um dinheiro guardado, mas não dava. Então eu comecei a guardar dinheiro focada nisso, nesse propósito. Enfim, quando foi 2020, em março, lockdown em Brasília. Como que faz, né, gente? Uma pandemia no mundo. No final de 2019 começou esse negócio de Covid. Aí veio janeiro, fevereiro, março. No Brasil fechou tudo. Eu tinha um emprego em que, apesar de entrar de home office, de lockdown ou qualquer coisa que tenha acontecido, eu continuava tendo meu emprego e eu ia continuar com aquele salário. E eu tenho uma criança, né, gente? Eu sou mãe, então na época eu não quis arriscar demais, porque eu não sabia como que estavam as coisas aqui, eu não sabia como que estava sendo a pandemia aqui. E aí, com isso, eu adiei mais uma vez. Sim, adiei mais uma vez. No meio da pandemia, inclusive, abri uma loja online
e que foi dando muito certo para uma pandemia que eu tinha muita fé, eu tenho muita fé, mas eu não imaginei que fosse caminhar a passos largos como caminhou. Exatamente também pelo fato da pandemia. Mas enfim, então foquei nesse negócio da loja e aí acabou que eu fiquei nesse home office e na loja online e fazia umas entregas aqui e tal. Adiei. Eu segui me organizando, apesar da pandemia, eu segui me organizando para emigrar. Então, eu não podia fazer isso naquele momento, mas eu sabia que uma hora as coisas iam se normalizar e aí isso voltaria a ser uma possibilidade. E aí, quando eu comecei a me envolver com meu marido, quando a gente conversava e tudo, eu sempre deixava bem claro sobre essa vontade de sair. Então, depois que eu fui mãe, eu falei assim, cara, é isso que eu quero pro meu filho. Então, eu sempre falava nisso e aí a gente conversava e eu falava pra ele, eu tenho vontade de ir embora, sempre tive e tal, tô me organizando pra isso, blá, blá, blá. E aí, quando ele me pediu namoro, eu falei pra ele, falei assim, olha, se eu não tenho vontade de permanecer aqui no Brasil, então se não for um empecilho, né, deixei as coisas bem claras. Enfim, ele falou, eu topo, super topo, por mim tudo bem, não é problema, se um dia eu tiver a oportunidade de ir embora pra fora, ótimo, pra mim não é um problema. Então, beleza. Porque sem contar, um dos fatores também que me fez esperar ainda mais foi uma situação, uma condição de saúde da minha mãe, que ela começou um tratamento, eu tive que acompanhar, fui acompanhar em cirurgias, enfim, uma série de coisas, e aí era uma situação também que eu não podia simplesmente sair. Me veio isso, falei assim, eu não posso esperar mais. Foi de verdade, um dia eu acordei e falei, não posso esperar mais, não é isso que eu quero pra mim, não é permanecer aqui vivendo a vida que eu estou vivendo, dessa forma que eu estou vivendo e lutando pra oferecer as coisas pro meu filho de uma forma que eu sabia que aqui, seria muito diferente em relação à educação, em relação a uma oportunidade no esporte, em relação às coisas que eles priorizam pras crianças. Além disso, da vontade de vir morar fora, eu sempre quis... Eu falo inglês e falava, óbvio, né, gente? Também morei aqui 1 ano. Mas eu falo e eu escuto. Então, assim, eu apesar de ter estudado, mas eu não tinha gramática suficiente, eu não tinha escrita suficiente. Então, eu associei a vontade de imigrar com a necessidade de aprimorar o meu inglês. Então, eu sempre pesquisei as coisas e aí eu pesquisei cursos de inglês. Eu olhei em Orlando, olhei em Washington DC, olhei Carolina do Norte, olhei na Califórnia, olhei em tudo quanto é lugar. Inclusive olhei na Europa, olhei em vários, no Canadá. Então, fiz lá minhas pesquisas e comecei a pesquisar escolas. Então eu fiz uma lista na época, isso inclusive na época da pandemia, que eu continuei seguir pesquisando, né, gente? Então, fiz uma lista, valores, cidade, custo de vida e fui fazendo uma pesquisa bem completa, assim. Nesse tempo, nessas pesquisas, apareceu pra mim o estado de Utah, que eu nunca tinha ouvido falar, ou tinha caído no meu radar, ou tinha, sabe assim, eu nunca tinha pesquisado sobre especificamente aqui. Nessa pesquisa, escolas de inglês e tal, como segunda língua, blá blá blá, apareceu Utah. Então, aí caiu no meu radar, aprofundei minhas pesquisas e tudo, e fui afunilando quando eu cheguei no custo de vida. O custo de vida aqui comparado com outras cidades, muito melhor, bem melhor. E aí eu falei assim, é isso. Então, em relação a... Oi, tudo bom? Tô gravando meu vídeo. Obrigada pela participação especial. Até o último momento eu não tinha decidido Utah assim, né? Eu fiquei pesquisando bastante e tudo, e uma vez eu viajei e fui no Brasil mesmo, viajei numa cidade e conheci uma pessoa. Através de uma pessoa, eu conheci outra pessoa que morou aqui, falou um pouco e tal, não sei o que, e aí eu fiquei pensando sobre. Quando foi no primeiro semestre de 2023,
eu dei entrada na documentação, enviei toda a documentação pra escola aqui de Utah. Eu achei que ia demorar, não achei que eu ia conseguir começar das aulas que começam em setembro. Achei de verdade, pelo período porque eles têm que enviar documento, é uma burocracia em relação à documentação, então achei que ia começar no final do ano, quando de repente eu tive uma surpresa em relação às coisas da escola, e deixando claro que eu vou fazer um vídeo depois explicando sobre essa questão do visto estudantil, o visto de estudante, os requisitos do visto de estudante e todo esse processo, e vou fazer também um outro vídeo falando sobre o custo de vida de Utah. Quando eu recebi a documentação de volta, eu fiquei surpresa de como eles foram tão rápidos. Superaram minha expectativa, porque eu achei de verdade que ia demorar mais. Então eles me enviaram a documentação, marquei a entrevista no consulado, eu tive aprovação no consulado, foi uma entrevista assim bem tranquila, vou falar isso no vídeo de visto também, visto de estudante. Eu saí de lá no mesmo dia, na mesma noite, comprei a passagem pra vir em agosto, um mês depois. Então eu tive um mês pra resolver todo tipo de pendência em relação à viagem, em relação à saída, deixar procuração, documento, organizar tudo que eu precisava fazer. Então foi muito rápido o processo e nem eu acreditei que fosse tão rápido assim. Se tratando de um estado em relação a imigrantes, gente, eu senti muita diferença quando eu cheguei aqui, porque assim, Illinois era um estado maravilhoso, a forma como eu fui, a minha condição de intercambista me abriu muitas portas, fez com que as pessoas tentassem me acolher, sabe, me entender. Quando eu cheguei, eu achava que eu falava inglês, mas eu acho que até pelo nervosismo eu fiquei fazendo mímica nas primeiras semanas. Então foi coisa assim, muito intensa. Eu morei numa cidade que na época tinha 6.000 habitantes, então eu não tinha com quem falar português. Eu acordava, era inglês até a hora de eu dormir. Então com 3 meses eu já estava falando fluente, eu já entendia. Eu já conversava bem, já estava entendendo narração de jogo. Eu vivi o tempo todo em inglês. E o pessoal do intercâmbio na época falava que quando você sonha em inglês é porque a fluência, né, já tá começando. Chegou uma época que eu só sonhava em inglês. Só sonhava em inglês. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que aqui as pessoas são muito mais simpáticas, muito mais abertas, muito mais, elas tentam te entender, tentam compreender. Quando você fala alguma coisa pelo sotaque ou alguma coisa que eles não estão entendendo, eles param, perguntam de novo, eles te dão atenção. E aí eu percebi que lá em Illinois não era tão assim, sabe? Aqui quando o Ale chegou, que eu fui pra escola dele, a professora super acolheu, tratou muito bem, falou que a língua não seria uma barreira, não seria um impedimento, que tudo já deu certo, então que ela tinha um filho que fez missão em outro país, então ela sabia o que era, ela nunca tinha ido para outro país, mas o filho foi e ela sabia como ela queria que o filho dela fosse tratado, acolhido e compreendido. Para quem não conhece, aqui foi fundada a Igreja dos Mormons. Igreja, eu não sei exatamente, mas é dos Santos dos Últimos Dias de Jesus Cristo, acho que é isso. É daqui, desse estado, então eles fazem muitas missões, vão para outros países, outros estados e vão fazendo missões assim. Então eu acredito que isso faz com que esse estado aqui seja tão acolhedor, porque as pessoas, quem não fez missão, conhece alguém que fez, alguém que foi, então sabe esse sentimento de querer acolher, de querer ser acolhido, de entender, ser compreendido. E isso facilitou muito a nossa chegada, por conta disso mesmo, dessa compreensão da imigração, sabe? Não me arrependo de ter escolhido aqui, de verdade. É um estado excelente para quem quer imigrar, exatamente porque você é entendido, você é acolhido. Tem a questão dos food banks, que são os bancos de comida, que eles doam comida, né? Isso começou na pandemia, me explicaram que isso começou na pandemia e dura até agora, até hoje, nos dias de hoje, eles continuam fazendo entregas de food bank, de comida, de enlatado. Então, assim, isso também vai ser um vídeo aqui. Eu já tenho algumas coisas separadas nos conteúdos. São comidas muito boas, são coisas muito boas e que eles doam nesse food bank. Isso também, eu acredito que também parte da igreja, porque a igreja a igreja que
é muito generosa, então eles ajudam, toda essa situação de ajudar, de acolher, sabe? Eu acredito que parte da igreja. E olha que eu não sou membro da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Acho que é esse o nome, gente. Eu não sou membro, mas eu vejo a diferença no estado aqui em relação ao outro estado que eu morei. Então, não me arrependo em nenhum momento de ter decidido vir pra cá. É um estado mais calmo, menos populoso, sabe? Mas é um estado maravilhoso pra quem é mãe e pai. É um estado que é muito bom não só para o imigrante, mas para a família, para os valores de família, para a criança, valoriza a criança, prioriza a criança. Tinha já lido algumas coisas sobre, tinha visto alguns vídeos no YouTube, mas eu não tinha noção até chegar aqui. E aí, quando você chega aqui, você vê que realmente é maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Meio que eu não tinha decidido exatamente para onde ir, mas umas semanas antes de enviar minha documentação e a solicitação para a escola, né, solicitar a inscrição para a escola, eu ainda ficava Utah ou, sei lá, Orlando, Utah ou Washington DC. Pesou muito para mim Washington DC, porque o custo de vida era muito diferente, mas não era muito, assim, era um pouco diferente, não lembro exatamente valores. Na minha cabeça era mais americanizado, tinha menos brasileiro, porque não é, gente, não é preconceito em relação aos brasileiros, longe disso, não é nada disso, mas acontece que eu já tinha vivido em um estado onde eu vivi só com americanos e foi aonde eu aprendi. E eu conheço pessoas que vêm do Brasil pra cá e vivem só no meio de brasileiro e nunca aprende o inglês. Por quê? Porque continua falando o português. Então, não era isso que eu queria, porque eu de fato queria. Então, e aí em relação a Orlando, eu não queria também por conta disso, porque o custo de vida lá estava alto, porque apesar do clima parecer bastante com o Brasil, mas o custo de vida estava muito alto. A situação na Flórida em si, de outros pontos, eu também não me agradou. Então eu quis vir pra cá. E aí aqui, convivo com muitos brasileiros, sim. Tenho amigos americanos? Não, ainda não. Mas na escola tenho praticado bastante. Mesmo pouco tempo antes de mandar a documentação, talvez por isso eu tenha demorado bastante para mandar, eu não tinha uma decisão ainda. Mas eu sabia que no fundo seria aqui. E acabou que eu vim pra cá e, como eu falei, não me arrependo. É um estado muito, muito, muito bom pra criança. É um estado muito bom, assim, em relação à educação, em relação aos costumes mesmo, sabe? Em relação a essa questão da generosidade, do acolhimento. E eu sou muito feliz por ter decidido por vir por cá. Apesar de eu ser de uma cidade grande, né? E aqui a cidade grande, aqui é a capital, que é Salt Lake, e é uns 40 minutos de onde eu moro, eu achei que eu sentiria mais. Por ser de cidade grande, vim pra uma cidade pequena, sabe? Relativamente pequena. Eu estudo em Oren e não é grande como Brasília, né, gente? Nem Salt Lake é grande como Brasília, eu acho. Então, mas assim, eu achei que eu sentiria bastante, que nós aqui de casa sentimos bastante, mas a gente se adaptou e eu tenho gostado bastante, não me arrependo. Se eu fosse escolher de novo, escolheria aqui, novamente. E é isso, gente. Quem quiser também, eu tenho alguns conteúdos pra gravar, mas quem quiser sugerir, tô aceitando sugestões, críticas construtivas, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram. Não perde nada, gente. Quem quiser também, eu tenho alguns conteúdos pra gravar, mas quem quiser sugerir, tô aceitando sugestões, críticas construtivas, galera, dicas de conteúdos pra gravar. Tá bom, gente? Um beijo. Fique com Deus.